Nesse esquema, a direita identifica-se com a ordem, controle, coesão ou tensão do sistema. A esquerda, com a desordem, descontrole, fracionamento ou relaxamento do sistema ao longo do tempo. Esse aspecto da realidade foi compreendido há muito tempo, bem antes da ciência como a conhecemos hoje existir, e foi codificado em linguagem religiosa, ou seja, simbólica. Símbolo vem do grego syn, junto, e bolé, lançar, arremessar, com o sentido primitivo de reunir coisas, elementos. O conceito oposto, dividir, desagregar, espalhar, é designado pelo termo dia, separado, e bolé, lançar, arremessar. E é essa a origem da palavra diabo. O diabo é a representação simbólica de um fato real, a tendência à divisão, relaxamento ou desagregação dos sistemas, processos, sociedades, famílias, etc. A esquerda é tradicionalmente associada à rebeldia e à revolução. São os progressistas que, partindo da insatisfação, justificada ou não, procuram efetuar mudanças ou abolir o status quo, que rejeitam por não se identificarem com ele. Já a direita é tradicionalmente associada com a obediência e a preservação. Conservar vem do latim conservare, manter intacto. Conservadores, identificando-se com o status quo, procuram preservá-lo de mudanças cujo benefício é incerto. Progressistas apontam para o futuro, para o que pode vir a ser, compensando a pouca experiência com uma energia que não admite contestação. Seu lema é: por que não? Conservadores apontam para o passado, para a experiência compartilhada da comunidade, e seu lema é: por que não? O modo como as casas de apostas distribuem os prêmios demonstra a dura realidade que idealismo juvenil nenhum jamais vai alterar. Apostas conservadoras, comprovadas pela experiência compartilhada, pagam bem pouco, mas as chances de se perder tudo o que foi apostado são bem baixas. Já nas apostas arriscadas, equivalentes ao espírito progressista de abraçar causas que a experiência compartilhada não corrobora, a serem realizadas em algum ponto indefinido do futuro, a probabilidade mais alta é que o apostador perca tudo que apostou. Durante a maior parte da história, o ímpeto conservador nem tinha nome, porque era considerado apenas a atitude normal diante de uma existência que todos sabiam ser difícil e precária. Mas essa percepção veio mudando até se transformar em seu oposto. E então, os progressistas e rebeldes ganharam a vantagem nas relações públicas. Como a experiência comunista no século XX demonstrou, perdoa-se muito a quem erra quando pressupomos que a intenção era causar o bem, mesmo quando o resultado é catastrófico. Alegar intenções nobres já conseguiu tempo de sobrevida para muito canalha. Do outro lado, qualquer pai ou mãe sabe que muitas catástrofes evitadas não chegam a ser percebidas, e por isso o normal é que todos os sacrifícios feitos e perrengues enfrentados não recebam o reconhecimento devido dos filhos, que lembram da influência paterna apenas em termos de chatices, limites e proibições. Eu sei, porque eu fui um filho ingrato, que achava muito natural a comida chegar ao prato todo dia e só pensava em termos do que eu queria, sem me preocupar com as implicações, consequências, etc. Nenhuma das duas inclinações humanas, o por que não do progressismo e o por que não do conservadorismo, pode dar conta da multiplicidade das experiências sozinha, e algo que tente ser tudo para todos acaba não sendo nada para ninguém. Cada abordagem, a progressista e a conservadora, tem a sua hora e o seu lugar. Até o diabo, quando colocado em seu lugar, também trabalha para Deus. No fim, todo mundo trabalha para Deus. A direita: continuidade, ordem, opressão, inflexibilidade, coerção. B. A esquerda: energia potencial que, sem limites estabelecidos, se dissipa na não-identidade. C. Obra realizada, definida em contraste, resposta ao entorno. É o entorno restritivo que, oferecendo resistência, permite aos músculos da rebeldia terem algo para ir contra e se fortalecerem no processo. As uvas usadas na produção do vinho vêm de terras áridas, pois é na luta pelo desenvolvimento em condições adversas que elas adquirem as características que as tornam desejáveis.
É por isso que qualquer dentista fazia álbuns fodas nos anos 70, enquanto hoje só tem moleque de prédio fazendo canções de apartamento. Esse é um dos temas constantes em Nietzsche, a aceitação feliz da oposição como parte integral do desenvolvimento, desagradável ou doloroso quanto isso possa ser, pois é desse atrito que saltam as faíscas da inovação artística, técnica, etc. Um exemplo da natureza é o fenômeno do querido inimigo, em que animais territorialistas da mesma espécie passam a conviver de forma menos hostil, uma vez que os limites de cada um são estabelecidos. Além disso, há o fato de que o problema se agrava enquanto os dois lados se engalfinham até o ponto de ruptura irreversível. E, finalmente, a oposição em bons termos é mais desejável que a mera supressão do lado oposto, uma vez que na ausência de resistência o lado restante se atrofia, como podemos ver pela última leva de intelectuais de esquerda. A Bíblia é, entre outras coisas, um diagrama da organização humana e do fluxo de energia na sociedade, e alude inúmeras vezes ao equilíbrio entre as duas inclinações humanas quando fala de bons indivíduos e governos, os que não mudam de direção nem à esquerda nem à direita. Há também a ideia de que as correções para um lado e para o outro sejam as melhores possíveis. Trata-se da capacidade de julgar cada situação, independente de recortes pré-estabelecidos, adotando a melhor solução para o problema, independente da solução ser percebida como progressista, inovadora ou conservadora tradicional. Isso nos dá a imagem de algo em movimento, capaz de ir se corrigindo e mantendo um funcionamento satisfatório a partir de toques sutis de mecanismos de compensação, à esquerda e à direita, sem mudar de direção para os extremos do controle ou da dissolução, que significariam sua destruição. No controle dos sistemas, você tem dois tipos de ação. A ação ideal é dar toques sutis, que têm pouca força, mas muita precisão, mas dependem de que a pessoa esteja realmente prestando atenção, olhando de perto o sistema. O segundo tipo de ação, que não é o ideal, mas às vezes é necessário, se chama freio de arrumação. É quando você dá uma pancada forte para que o sistema volte para os parâmetros mais aceitáveis de funcionamento. Esse processo pode ser pensado como uma dança, em que um lado colabora com o outro para o fim comum, ou como uma luta, como querem as celebridades irresponsáveis com seus chavões do tipo "A Casa Grande pira quando a senzala compra um aparelho de DVD à prestação". A escravidão foi mesmo um fardo, mas não tão pesado quanto esse meu retardo. No próximo vídeo, vou falar sobre os obstáculos no caminho de quem não quer mais sofrer sequestro da amígdala. Uma breve história do provincianismo brasileiro. E vou falar sobre o segredo mais bem guardado dos últimos 100 anos. A extinção da espécie humana. Até lá!